bom dia, aqui é o professor Cláudio. Então hoje vamos dar início aos polímeros, né? Os polímeros são o que? Macromoléculas obtidas pela combinação de um número imenso de moléculas pequenas, a qual nós denominamos de monômeros. O processo pelo qual isso é feito é denominado de polimerização. Os polímeros podem ser naturais ou artificiais. Os polímeros naturais, por exemplo, são, por exemplo, a celulose, o amido, o látex natural, a caseína, que é uma proteína encontrada no leite, a seda e os fios de teia de aranha, que é uma proteína tipo a beta-queratina. Como exemplos de polímeros artificiais, podemos citar o polietileno, o politetrafluoretileno, o teflon, conhecido como teflon, o nylon, a borracha sintética, o poliéster e o acrílico. Os polímeros artificiais são denominados de plásticos, tá? O que são os plásticos? São materiais artificiais, geralmente de ordem orgânica, que em algum estágio de sua fabricação adquiriram forma com a ajuda de calor, pressão e o emprego de moldes, né? Então, nessa página, nós temos esse exercício aqui resolvido, que diz o seguinte: os plásticos, por sua vez, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais crescente. Da produção anual brasileira, cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-se à indústria de embalagens. Entretanto, este crescente aumento de produção e consumo resulta em lixo que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou mesmo de séculos. Para minimizar esse problema, uma ação possível e adequada é a alternativa D, estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria-prima não renovável e o acúmulo de lixo. Por quê? Então, para minimizar o problema de acúmulo de lixo plástico não degradável a curto e médio prazo, algumas atitudes podem ser tomadas, como o desenvolvimento de novos plásticos recicláveis, fazendo com que esses materiais não se tornem lixo, mas sejam reprocessados e constituam novos produtos. Então, a alternativa D seria a resposta correta, né? Então, os polímeros de adição comum são formados, pela reação de adição de um número muito grande de monômeros iguais que originam uma única molécula, né? Essa adição é feita, no caso, pelo rompimento. Essa adição é feita pelo rompimento de uma das ligações da dupla com posterior formação de ligação simples entre as moléculas. Então, aqui, ó. Então, essa uma das duplas ligações se rompe, né? Ela vai se romper. O que vai ocorrer na realidade? Então, uma dessas duplas ligações se rompem, tá? E o que vai ocorrer? Aí vai permitir com que, quando ocorre o rompimento de uma das duplas ligações, né? Aí nós temos a formação. O monômero em questão aqui é constituído por essas partes aqui, ó. Então, esse aqui serão os monômeros, né? Tá? Então, nós temos aqui, no caso, os monômeros, tá? Seriam, no caso, esse aqui, ó. Então, esse aqui constitui o que a gente chama dos monômeros, tá? Esse aqui é o monômero da substância. Então, a união. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui, esse monômero, vai se juntar a esse outro monômero e assim por diante, ó. Então, esse monômero vai se ligar a esse outro monômero e assim por diante, né? Isso acontece na onde? Na presença de catalisador, a ação de pressão e temperatura, sobre a ação de pressão e temperatura, né? Aqui nós temos o polímero, nesse quadro nós temos o polímero e o monômero que lhe deu origem, né? E a reação de obtenção e as propriedades e aplicações de cada um desses polímeros, né? Por exemplo, aqui o polietileno, né, cujo monômero que deu origem é o etileno. Aqui a reação de obtenção, tá? Reação de polimerização, assim, vamos dizer assim, né, na presença de catalisador, pressão e alta temperatura. Então, forma, no caso, né, o que a gente chama de polietileno, né? O monômero em questão aqui seria, no caso, o etileno, né? O etileno
seria o monômero que deu origem, no caso, desculpa, não, o etileno, né? É o monômero que deu origem ao polietileno, né? Então, nesse outro aqui, ó, policloreto de vinilo. Aqui nós temos a aplicação desses materiais, né? Apresenta alta resistência à umidade, ao ataque de substâncias químicas, como solvente em geral. É um material de baixo custo, tem boa flexibilidade, mas baixa resistência mecânica. É usado em películas plásticas e folhas de embalagens de alimentos, embalagens de produtos farmacêuticos, recipientes diversos, recipientes de fios, cabos, tubos, brinquedos e utensílios domésticos, né? Já o policloreto de vinila, né? Aqui nós temos a reação de polimerização que lhe deu origem. No caso aqui, o monômero que deu origem ao cloroeteno, né? Que é esse camaradinho aqui, ó. Aí deu origem ao policloreto de vinila, tá? Dando origem ao policloreto de vinila, que no caso seria, né, o polímero em questão, né? Característica desse produto, policloreto de vinila, apresenta resistência química e térmica devido ao elevado teor de cloro. Pode ser misturado a plastificante, no caso PVC flexível, ou não, PVC rígido, né? Ou PVC rígido, né? O PVC flexível é usado na confecção de placas plásticas para bebês, de calças plásticas para bebês, toalhas de mesa, cortinas de chuveiro, bolsas e roupa de couro artificial, brinquedos e estofamentos de automóveis. O PVC rígido é utilizado na fabricação de dutos e tubos rígidos para água e esgoto. Já o politetrafluoretileno, que é o PTFE, né? Politetrafluoretileno, né? Cujo polímero que ele deu, o monômero que deu origem ao tetrafluoreteno, né? Aqui nós temos a reação de polimerização do mesmo, tá? Então aqui, né, o monômero, né, sofre o processo de polimerização e dá origem, no caso, ao polímero em questão. Característica desse polímero: apresenta elevada resistência química e térmica, baixo coeficiente de atrito e baixa aderência. É usado em isolamento térmico, revestimento de equipamentos químicos, antenas parabólicas, válvulas, torneiras, revestimentos de panelas e frigideiras e na fabricação de órgãos artificiais. Já o poliestireno, o PS, né, cujo monômero que deu origem ao vinilbenzeno, né, que é esse composto aqui, ó, que é o vinilbenzeno, é o monômero. Quando sofre polimerização, ele dá origem ao poliestireno, o poliestireno, tá? Propriedades, características, propriedades e aplicações desse polímero: é resistente a ácidos, bases e sais, amolece pela ação de hidrocarbonetos, é isolante térmico e elétrico. Conforme o tratamento, pode se assemelhar-se ao vidro ou formar o isopor, quando expandido a quente por meio da injeção de gases ao sistema. É usado em utensílios domésticos rígidos, transparentes ou não, embalagens de equipamentos, embalagens isolantes, construção civil e painéis de automóveis e espuma. Nesse exercício, nós temos a seguinte situação: luvas cirúrgicas, balões e chupetas são feitas de poliisopropeno, material obtido na polimerização do isopropeno. O isopropeno, cujo nome oficial é 1,3-butadieno, né? Aí ele pergunta, tem a fórmula molecular C4H6, aí qual a resposta correta? Tem uma série de alternativas aqui relacionado a esse composto, né? A alternativa correta será a alternativa C, ou seja, é um isômero de cicropenteno. Na verdade, é um isômero do cicropenteno, né? O poliisopropeno é um isômero do cicropenteno, né? Então, o isopreno, né? O isopreno, tá lá, obtido na polimerização do isopreno. Então, esse polímero poliisopreno
ele é obtido na polimerização do isopreno. O isopreno, na realidade, é o que? Ele possui fórmula molecular C5H8 e cadeia aberta, insaturada e ramificada. É um isômero do isopenteno. Então, o isopreno é um isômero do ciclopenteno. Então, nós temos aqui, ó, é um isômero do ciclopenteno, tá? Conforme nós podemos observar aqui, tá? Então, porque eles apresentam a mesma fórmula que, professor? Por que ele é um isômero do ciclopenteno? Porque os dois apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Então, a alternativa C será a alternativa correta para esse exercício aí.